No final da manhã de ontem, o GAECO, Grupo de Atuação em Combate ao Crime Organizado, formado por policiais civis e militares e Ministério Público, concederam entrevista coletiva onde foi detalhada a Operação Dolos, que investiga vereadores da Câmara Municipal de Ipatinga, que no primeiro momento culminou na prisão preventiva do vereador Luiz Márcio, do PTC. O coordenador do GAECO, o promotor Bruno Esquiavo, foi o primeiro a falar dos trabalhos que estão sendo realizados. Nós fizemos as buscas e apreensões após o oferecimento da denúncia. Isso quer dizer que a gente já tinha provas suficientes, indícios de participação ilícita das pessoas denunciadas, entre elas 3 vereadores, alguns assessores e até mesmo alguns particulares que participaram dessa ação criminosa. Então, já dentro da Câmara, a gente estava finalizando a fase investigativa, já com oferecimento de denúncia, como eu disse, mas também buscando angariar dentro dos gabinetes materiais, provas que comprovassem aquelas que nós já tínhamos já até então no procedimento investigatório. É muito importante também ressaltar que a gente já sabia que os investigadores, tinham conhecimento que estavam sendo investigados e também que era bem possível que ocorresse uma ação como dessas na Câmara Municipal. Mas as buscas foram proveitosas, nós já obtivemos alguns documentos que comprovaram que serviram para alicerçar ainda mais a denúncia que foi oferecida. O promotor fala de como deram início às investigações. Bom, nós iniciamos essa investigação a partir de uma outra, que era oriunda também de um vereador, então assessor parlamentar, Rogerinho, e quando iniciamos essa investigação, já passamos a apurar, não somente essa pessoa, que é o vereador Rogerinho, mas como também toda a Câmara Municipal, todos os vereadores que estão lá em curso do mandato. Nós começamos a investigação em 2016, essa primeira investigação. Oferecemos denúncia, já está em curso o processo então, e a partir de então pedimos para que houvesse um desmembramento e o juiz autorizou para que nós continuássemos a investigar, neste caso, todas as propinas. Outro promotor do GAECO, Francisco Ângelo, fala dos investigados. Os vereadores já denunciados é o vereador Rogério, Luiz Márcio e Paulo. Os assessores é o Ivan, mas nós ainda estamos assim, nós trabalhamos no domingo, no sábado, temos outras perspectivas, acredito que essa semana ainda teremos novidades, até porque colhemos fatos graves nesse final de semana e quiçá vamos assim ter outras providências a tomar durante essa semana. 3 vereadores denunciados, assessores que se prontificavam a ser intermediários, como os colegas estavam dizendo, nem todos os assessores são envolvidos com a criminalidade, a maioria se posicionava ali como vítima e acreditamos que vamos ainda evoluir mais. Essa é uma primeira fase, uma primeira ação penal com busca, com prisão e acreditamos até a notícia muito mais elástica e já temos uma perspectiva de produção de prova muito boa e acredito que quiçá vamos atingir. Nunca vamos conseguir debelar a criminalidade como um todo, principalmente a de colarinho branco, mas acredito que com essa investida e com as demais que virão, isso permitirá ao poder público, seja através do Ministério Público, da Curadoria de Patrimônio Público, com a improbidade administrativa, com seu poder de requisitar e recomendar, seja através do próprio poder político, a própria Casa Legislativa pode buscar um sancionamento político para esse tipo de prática, para que isso não se cronifique, porque era uma prática, acredito que até então é uma prática quase que cronificada, antiga e que precisa ser debelada e ser enfrentada, seja por nós na seara penal, seja pelo colega da improbidade administrativa, seja pela própria Casa Legislativa. Os vereadores já denunciados. O delegado Gilmaro Alves, que também faz parte do GAECO, fala sobre as provas conseguidas durante as investigações. No bojo das investigações, nós temos conversações telefônicas devidamente autorizadas pela Justiça. Essas conversações elas já endereçaram no bojo do procedimento investigativo, agora a ação penal. Temos também documentos que outrora foram recolhidos em residências na própria Câmara Municipal. Esses documentos eles servem justamente para fortalecer todo esse conjunto probatório
para possibilitar então aí uma ação penal com mais veemência, uma ação penal com mais exatidão em relação a essas pessoas. O delegado Gilmaro também comenta sobre a situação de Rogerinho, o primeiro que foi investigado. Ele já foi denunciado por esse crime pretérito, quando ele era assessor parlamentar de um outro vereador. Nós temos investigações dando conta que ele fraudou um documento de trânsito, ou seja, concedendo a assinatura de uma pessoa morta, bem como também o reconhecimento dessa firma, fazendo com que pudesse efetivar o registro desse veículo automotor. Não obstante essa falsificação de DUT, nós temos também falsificações de receitas médicas, atestados médicos aqui na região do Vale do Aço, e receitas essas que vinham saindo da rede municipal de saúde. Temos algumas pessoas que já confessaram, que já afirmaram no bojo do procedimento que esse receituário, na verdade, esse atestado havia sido repassado por ele, e em conversação com o médico, esses médicos eles relatam que as assinaturas não condizem com a realidade dos fatos. Contudo, o formulário apresentado é da rede municipal. Esses fatos também constam da denúncia por parte do Ministério Público, como também ainda estamos investigando outros fatos relacionados a essa mesma temática. O policial fala também sobre possibilidade de novas prisões. Como já foi procedido a denúncia por parte do Ministério Público e conforme também os promotores já disseram aqui, as investigações elas estão sendo partilhadas justamente aí para que possamos atingir outros fatos, outras condutas delitivas, para que no futuro próximo aí possamos apontar também aí essas pessoas envolvidas em outras ações delitivas. Matheus Beguini, outro promotor do GAECO, fala das denúncias oficializadas ao Ministério Público. A denúncia ela trata, dentre outros crimes lá apontados, de concussão, do crime de concussão, de peculato, de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro. O esquema é muito simples e ele é até observado já em outras câmaras legislativas do nosso país. O assessor era contratado e era exigido dele que devolvesse parte do dinheiro para o vereador contratante. Nesse esquema também, alguns assessores participaram, outros, a grande maioria, nós ainda estamos entendendo como vítimas desse esquema criminoso. E esse esquema criminoso que foi desbaratado pelo GAECO, a gente vê que isso já ocorria já há algum tempo, já foi mensurado inclusive na ação penal, e ficou nítido de que o cidadão de bem aqui de Patinga, pagador de seus impostos, tem o seu dinheiro muitas vezes desviado, como em operações criminosas como essa, em que esse dinheiro era utilizado não só para engordar os cofres dos vereadores, mas também para alimentar um sistema de campanhas, de um sistema de chamar pessoas, pagar lideranças de bairro, tudo visando as próximas eleições. Então o sistema criminoso como um todo foi desbaratado e nós acreditamos que daqui para frente a conduta seja a de cessar essa atuação criminosa, mas ainda estamos em investigações. Inclusive, é bom aqui deixar registrado que durante as investigações, inclusive no final de semana, nós constatamos ingerências indevidas de alguns investigados e a punição será em breve destinada a eles. O promotor fala também do montante de dinheiro desviado. Os valores ainda estão em apuração, mas eram devolvidos aí a depender do assessor. Quanto maior o salário, maior o numerário de devolução. A gente apurou aí em alguns casos a devolução de R$800 a R$1.000 por mês. A exigência dessa devolução indevida do dinheiro por parte do servidor. E isso, como foi perguntado aqui, não se estendia só ao servidor da Câmara, mas também aos servidores do próprio Executivo, porque o vereador, o parlamentar, ele indicava esse servidor lá do Executivo e com base nisso ele se achava no direito de extorquir, de exigir indevidamente desse servidor parte da sua remuneração de volta. Coronel Sérvio, comandante da 12ª Região da Polícia Militar, fala da integração entre as polícias militar, civil e Ministério Público. Nós sempre falamos da importância da integração de todos os órgãos do sistema de defesa social. O GAECO é uma prova disso, uma demonstração de que os órgãos agindo em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, podem muito mais.
E foi dessa forma que aconteceu, né? No combate às organizações criminosas, nós precisamos de unir esforços e, através dessa atuação aqui no GAECO, a partir disso, né, com as informações surgidas inicialmente, porque nós sabemos, todos recebem informações das mais diversas dessa modalidade criminosa, não só no Vale do Aço, não só em Ipatinga, em outros locais também. Agora, Daniele Soares traz a posição da Câmara Municipal de Ipatinga. Conforme o procurador-chefe da Câmara Municipal, Adalto Lúcio Cunha, a Casa está acompanhando o processo desde o início das investigações e está disponibilizando todos os documentos solicitados pelas autoridades. Além disso, algumas medidas internas já foram tomadas. A mesa diretora e o nosso presidente, o vereador Jadson, já determinou a exoneração do servidor Ivan, então logo ele foi preso, né? E quanto ao vereador Luiz Márcio e o vereador Rogerinho, então logo também foram emitidos os mandados de prisão, a Câmara já tomou as providências e suspendeu o mandato. Com isso quer dizer que não há mais subsídio ao vereador, né, e permanece sua assessoria pelo prazo suficiente para encerrar os trabalhos que estão iniciados lá no gabinete. Tendo em vista que até o momento um vereador está preso e outro foragido, o procurador ainda explica que caso a situação deles não mude, a Câmara pode convocar os suplentes. A lei prevê que se dentro de 30 dias o vereador continuar preso, e lembrar que ele é vereador, não é porque ele está preso que ele não é vereador, pode conseguir um habeas corpus no tribunal e sair, ele continua no mandato, mas se ele continuar preso durante 30 dias, a lei autoriza a Câmara a convocar o suplente. Questionado sobre a possibilidade de criar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, o procurador explica que no momento a Câmara descarta essa opção. A CPI no momento ela não é viável, porque uma CPI custa caro aos cofres públicos e para uma CPI chegar numa investigação tão avançada como já está o Ministério Público e a Polícia Civil no Grupo GAECO, com as informações que eles têm, com o sigilo bancário quebrado, com o sigilo telefone quebrado, levaria muito tempo para chegar nesse patamar. Então a Câmara acompanha de perto a investigação, colabora com a investigação. O que está acontecendo hoje não é surpresa para a assessoria da Câmara e para a mesa, porque estamos acompanhando a investigação e sabíamos que isso poderia acontecer a qualquer momento, aconteceu agora. Então estamos acompanhando, uma CPI agora não é viável, mas estamos aguardando agora o termo das investigações pelo grupo especial, para que assim a Câmara tome uma atitude em relação aos indiciados através de uma comissão processante. Aí sim, abrindo a ele o direito de ampla defesa, a Câmara possa desenvolver o processo para a cassação do mandato. Lembrando que uma comissão processante, diferente de uma CPI, que ela é demorada, uma comissão processante, a lei prevê o prazo máximo de duração de 60 dias. Ou seja, se iniciarmos um processo de cassação, dentro de 60 dias já estaria concluído. Repórter Daniele Soares.